Olá, cursista. Estamos aqui hoje para falar sobre o nosso segundo capítulo, nosso segundo tema, nossa segunda semana, né? E hoje eu queria falar para vocês sobre a instrução pública no Brasil Império, né? Então a gente vai falar um pouco daquilo que está no material de leitura de vocês, né? A gente tem aí um capítulo com o título A instrução pública no Império do Brasil, o cerne de um sistema nacional de educação, né? O título vai refletir justamente aquilo que se construiu do ponto de vista das políticas públicas educacionais no Brasil, né? A partir do século XIX, de uma forma mais sistematizada. Então a gente tem um conjunto de leis, né, de normas legais que o Império do Brasil vai produzir, e a gente tem algumas instituições e algumas práticas que vão justamente dar base para a construção daquilo que a gente hoje chama de um Sistema Nacional de Educação. Né? Então, para começo de conversa, a gente fala de alguns eventos, né, alguns movimentos, alguns momentos que foram importantes para a construção desse sistema. Né? O primeiro deles é a vinda da família real, em 1808, e o segundo é a independência do Brasil. A gente sabe que o Brasil se construiu historicamente enquanto uma colônia de Portugal, né? Desde o século XVI, onde a gente teve aqueles vários movimentos educacionais. A gente falou disso na aula anterior, a gente falou disso na semana anterior, que você tem aí, de um lado, né, uma educação jesuítica, depois você tem uma educação pombalina. O Marquês de Pombal, ao expulsar os jesuítas, promoveu um desmonte daquele sistema educacional eficiente, né, do ponto de vista de uma organização, de uma estrutura, de um currículo. A educação jesuítica foi eficiente, né? Até 1808 a gente não tinha no Brasil imprensa, por exemplo, então não podia se imprimir documentos, a gente não tinha biblioteca, a gente não tinha jornais, né? Com a vinda da família real em 1808, né, fugida da Europa por causa das incursões de Napoleão Bonaparte, né, escoltada pela Inglaterra, você tem aí a abertura de várias instituições educacionais voltadas justamente para refletir aquilo que o Brasil seria, né? Parte do Reino Unido do Brasil, Algarves e Portugal não era mais uma colônia. Então, criou-se essas instituições que foram fundamentais para o desenvolvimento da educação no Brasil, principalmente, né, a educação superior. Em 1822 a gente tem a independência do Brasil. Né? Então, dadas as conjunturas políticas, econômicas, sociais, né, aquele movimento em que o Brasil, as elites políticas no Brasil se envolveram, né, que culminaram com a independência do Brasil, a gente tem aí uma tarefa muito importante dos dirigentes. Né? Aí a gente fala de Dom Pedro I, mas quem estuda a história do Brasil, a história política do Brasil, sabe que ele era apenas uma figura, né? E que havia uma elite política, que era ao mesmo tempo política e intelectual, que ditou os rumos deste país, né? Que é aquela elite escravocrata, né? E em 1824 a gente tem a Constituição, que institui a educação como um direito de todos, né? A lei de 15 de outubro de 1827 é uma lei específica para a educação, vai instituir as escolas de primeiras letras, né? Dizer quem seriam os professores, vai falar de um currículo, né? Então, é aquilo que se tem de um projeto, de uma proposta nacional de educação, né? Então, é uma educação voltada para formar os cidadãos brasileiros, né? Então, 1827, não ficou muito claro quem promoveria essa educação, de onde viriam os recursos, né? Ficou algo meio solto. 1834, a gente tem o ato adicional, que, entre outras coisas, vai promover uma descentralização do poder. E nesse processo de promoção dessa descentralização,
vai responsabilizar as províncias pela promoção dessa educação de primeiras letras que havia sido construída ou proposta lá em 1827, né? Então, cada uma das províncias teria que promover essa educação. Depois a gente teve o ato adicional de 1834, né? A lei, a reforma Couto Ferraz de 1854 e a reforma Leôncio de Carvalho na década de 70. Isso para aquilo que a gente chamaria de uma educação, né, não especificamente voltada para o campo profissional. Em relação a uma educação para o trabalho, naquela ideia que a gente está trabalhando nesse componente curricular, a gente tem outros eventos, né? Que é justamente a instituição, né, das escolas de educandos artífices, né, e dos asilos dos desvalidos da sorte, né? Então, as casas dos educandos artífices vão ser justamente os primeiros, lá na década de 40, as primeiras instituições que vão ter essa função de educar, né, para o trabalho, numa perspectiva assistencialista. Era muito mais uma casa de caridade do que um centro educacional, né? Então, iria receber os meninos pobres e educá-los para uma profissão, né? Geralmente eram profissões manuais. Então, províncias como Piauí, o Amazonas, né, está no material de vocês, o Pará, Alagoas, Ceará, São Paulo, Paraíba do Norte, né, e o Rio Grande do Norte, a gente vai ter aí instituições que vão ser abertas ao longo das décadas de 50 e 60, né, com esse objetivo de atender esses desvalidos, né, os meninos órfãos, os meninos de rua. Depois a gente tem as casas dos educandos, né, que vão ter essa função também. Então, era o objetivo desses sujeitos justamente promover uma educação para o trabalho, uma educação manual. Então, a gente tem aí o ensino de algumas profissões: encanadores, alfaiates, carpinteiros, marceneiros, torneiros, entalhadores, funileiros, ferreiros, serralheiros, correiros e sapateiros, né? Principalmente, mas não exclusivamente, que eram aquelas profissões que iriam, ao fim e ao cabo, né, gerar uma renda. Eram profissões que estavam sendo requisitadas no Brasil. Né? A gente está falando aí de um país que estava crescendo em termos populacionais, né, com uma inspiração francesa. Então, estava havendo, principalmente nas maiores cidades do Império, uma procura por esses produtos, né, produtos mais elaborados, mais acabados. Então, fazia-se necessário ensinar aos sujeitos, né, a produzir esses produtos. E nada melhor do que pegar os meninos órfãos, sem pai nem mãe, né, ou os meninos de rua, e educá-los para que eles se tornassem trabalhadores, uma mão de obra útil para essa sociedade que estava, né, querendo ser moderna, querendo ser desenvolvida, querendo ser chique, né, porque a inspiração era francesa no século XIX. Então, são essas instituições que vão se dedicar exclusivamente à promoção de uma educação profissional, nos termos que nós a entendemos hoje, né? Aí a gente lembra que são duas coisas que vão nortear esses processos, essas instituições, o currículo, a legislação e tudo mais. De um lado, o aspecto assistencialista, né, na perspectiva dessa caridade cristã, e do outro, a ideia da disciplinarização, uma vez que esses meninos iam ser educados, iam ficar ali naquela instituição, não iam vagabundear, não iam roubar ninguém nas ruas, não iam mendigar, né? E você tem aí um assistencialismo e um moralismo do ponto de vista do cristianismo católico, né? Uma vez que o Brasil era um império que tinha uma religião oficial, que era o catolicismo, né? Então, lá no final do nosso texto, eu digo assim, né, do texto que está para vocês disponível aí na plataforma. Né? Em linhas gerais, tanto as casas de educandos artífices quanto os asilos dos meninos desvalidos faziam parte das reformas empreendidas ao longo do Segundo Reinado, cujo objetivo
era promover a civilização e o progresso do país. Nesse sentido, tanto a instrução primária quanto a aprendizagem de ofícios úteis seria um caminho considerado necessário para a preparação dos desvalidos, pobres e mendigos para ocuparem posições subalternas de trabalhos manuais. Aí a gente está falando da dualidade, né, entre o ensino propedêutico e um ensino profissionalizante, que perpassa não apenas o século XIX, mas também todo o século XX. Né? Essa atenção aos desvalidos envolvia não apenas a criação dessas instituições, as casas, os asilos, mas também a constituição de saberes, especialmente saberes médicos, né? E a construção de uma legislação tal qual os decretos, né? Os decretos dos quais a gente falou, para criar corpos e mentes educadas, disciplinadas e produtivas. Essas foram, pois, iniciativas que consideramos como parte do esforço do Estado Imperial de promover uma educação para o trabalho no século XIX. Né? Aí, quando a gente fala dos saberes médicos, a gente está falando justamente da ideia de higiene. Se a gente pega, agora eu estou lendo, analisando os documentos da província do Amazonas no século XIX, e a gente tem, né, no Instituto dos Educandos, artífices, né, um dos itens dos relatórios da presidência da província, década de 60 e 70, a preocupação com a higiene desses sujeitos. Né? Então, eles eram disciplinados, havia um tópico de educação agrícola, né? Porque você tem uma crise de alimentos na capital da província. Né? Então, essa educação para o trabalho vai ter essa configuração durante o século XIX. Tá bom? Espero ter podido colaborar com os conhecimentos de vocês. Um abraço e até breve.